eu quero só reforçar essa questão das vogais e das consoantes, porque ninguém é obrigado a saber hebraico, né? Então, a grande questão é a seguinte: o hebraico é falado desde da era do bronze, era do ferro, tá bem? Claro que na fala de uma pessoa, a pessoa não tem nenhuma língua que não contenha vogais nos seus fones, nos sons, tá? Na questão fonética da língua. Então, as pessoas falam uma língua. Quando vão registrar, desde o paleo-hebraico e posteriormente do hebraico, o registro das línguas é diferenciado. Por exemplo, você tem línguas que contêm alfabetos, como a nossa língua, o português brasileiro. Você tem línguas que usam ideogramas, por exemplo, né, ideogramas que, na verdade, o símbolo representa uma ideia completa e não a palavra em si separada em fones ou fonemas, ok? Você tem línguas que expressam os sons através de fonemas especificamente, que é uma diferença da análise fonética para análise fonológica, que é outra instância da língua. E existem línguas que são silábicas também, línguas que vai ter um símbolo para cada sílaba de uma palavra. E também existem línguas que, no caso, só marcam as consoantes, tá? Preciso dizer que o hebraico moderno hoje, oficialmente, só se escreve com consoantes novamente, tá, gente? Se você pega um jornal em Israel, só vai estar escrito com consoantes, tá? Mas, por exemplo, quando você apreende a língua, não fica complicado. Por exemplo, se eu escrever uma palavra só com consoantes em português, possivelmente você vai descobrir com alguma questão que palavra me refiro, né? Você preenche automaticamente porque você domina a língua. Então, a grande questão é que nós temos aqueles 8.000 vocábulos que é do hebraico bíblico, nós temos 6.000 que nós temos condições de saber mais ou menos o que significam, desses 8.000, né? A grande questão é que nós não temos como saber exatamente o que a grande maioria desses termos significavam na época em que esses termos estavam sendo escritos, por causa do entendimento de mundo dessas pessoas. Então, a mesma palavra hebraica em 400, no século V, século IV, antes da Era Comum, ela não tem o mesmo sentido no hebraico moderno. Por isso que não adianta você saber hebraico moderno e dizer que você entende a Bíblia, porque são épocas distintas, geografias distintas e toda uma sociedade histórico-política, uma realidade completamente distinta. Então, os sentidos das palavras, elas mudam, principalmente porque as línguas são vivas. E a gente não precisa ir muito longe, não. É só você pegar um texto de 1800 em português e começar a comparar o sentido das palavras para hoje, e você vai já saber que a coisa não é exata. Então, a gente, quando os maçoretas, né, na era comum já, começam a inserir as vogais, eles não têm o conhecimento da realidade de quem escreveu esses textos. Então, eles vão inserindo essas vogais já num contexto cristão, já num contexto completamente distinto e inferindo questões. E por isso, hoje há tanta pesquisa, e por isso metade de um volume da Bíblia Hebraica Quinta é só de comentário, para mostrar essa diferença e as variáveis, possíveis por causa da inserção das vogais. Pode ser aquilo, mas pode não ser também. Depende, só tirar a vogal pode ser várias coisas. Tá? Então, você veja que quando a gente fala de Bíblia, por isso que eu insisto tanto nas minhas redes, que as pessoas, independente da fé, independente de sua posição, elas precisam saber a complexidade desses textos. Porque o que nós mais temos hoje são pessoas que citam os textos bíblicos.
assim, arbitrariamente, tá? E sem se dar ao trabalho de perceber essas complexidades na história. Tá? E eu só fiz uma observação no campo linguístico, né? E então, por isso, essas questões precisam ser disseminadas para que as pessoas tenham consciência do quanto um estudo sobre os textos é importante e que não esteja relacionado à teologia alguma, a nenhuma dogmática, a nenhuma fé, a nenhum posicionamento político, inclusive, porque a gente precisa saber interpretar os textos dentro dos seus contextos adequadamente, beleza?